Jadson, boa tarde. Queria começar, sabendo desses jogadores que acabaram de chegar no clube, de serem anunciados, qual a situação deles, pensando já na Copa do Nordeste, que retorna agora no final de semana para o CSA. Explica um pouco a situação desses jogadores, condição, se de fato eles já estarão disponíveis para o professor. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, todos os atletas a gente quer colocar à disposição do professor, em termos de parte de documentações. Nós já colocamos 2 ontem em condições de jogo para sábado. Acredito que hoje mais um e amanhã a gente deve estar finalizando o outro. Então a gente tem um prazo até amanhã de inscrição para a Copa do Nordeste, mas não tenha dúvida que até amanhã todos estarão disponíveis, do professor para a sequência dessa competição tão importante. Você pode citar os nomes que já estão, faz parte da estratégia aí de não revelar? Não, a gente não tem muito segredo, até porque todos os atletas estão treinando aqui. 2 já saíram no BID, que é o Diogo e o Luciano, com mais o Matias também, que foi anunciado. E a gente breve está para anunciar aí o Léo Costa. É só questão de documentação, até amanhã já está tudo ok e a gente deve anunciar aí. Existe dentro desse trabalho de contratações, nessa janela de transferência, alguns setores que vocês ainda têm encontrado ali alguma dificuldade, que esperam anunciar nos próximos dias? Vai ser fechado dentro desses que já estão aqui no clube? Como é que você também tem analisado o mercado e se existe a possibilidade de mais alguma contratação? Sim, até pelo número pequeno de atletas que a gente tinha, o número pequeno para as 3 competições decisivas que a gente está disputando. Só ver o último jogo, nós viajamos com 22 atletas e atletas disponíveis que ficou aqui, só o Diogo que não estava inscrito, e o Geórgio. Então, de linha, nós tínhamos 21 atletas disponíveis para o professor. É uma quantidade muito pouca para as 3 competições importantes e jogos decisivos que a gente está tendo. Agora, com essa chegada desses 4 novos atletas, a gente aumenta um pouquinho mais. A gente vai ter 3 jogos só nesse mês, então isso vai facilitar. O nosso grupo aumentou um pouco, mas a partir do próximo mês começa a nossa rotina de novo cansativa. Então é importante você ter um elenco maior, para você ter todo mundo saudável dentro de campo quando precisar. A gente tem apenas 4 zagueiros, para essas competições que a gente está disputando. A gente vê a necessidade de trazer mais um. O ano passado eu passei por isso aqui. No final a gente trouxe o Matheus Buiatti para ser a 5ª opção e ele acabou se tornando titular e terminando a Série C jogando por conta de lesões e cartão. Então a gente acredita que nessa posição a gente precisa trazer mais um reforço, mas de imediato a gente encerra as contratações e agora é esperar lá na frente para ver se vai haver possibilidade ou não. Mas no nosso grupo é muito forte e já demonstrou, chegando em todas essas competições, a qualidade do nosso elenco. Existe algum risco do CSA hoje perder algum dos seus principais atletas? Você não tem identificado isso hoje no mercado? Todas as equipes que estão em destaque no Brasil correm risco, assim como a gente corre, Atletas que estão por empréstimos, os contratos deixam um pouco o clube que está recebendo o atleta um pouco vulnerável, em algumas situações. E às vezes a gente, para não perder uma boa oportunidade de mercado, a gente acaba aceitando. Mas o nosso relacionamento fez a gente conseguir manter o nosso grupo todo até hoje. Nós não perdemos ninguém, Diferente de algumas outras equipes que estão na Série C, perderam alguns atletas e podem perder. A gente, diferente, nós não perdemos nenhum atleta desses que estão em destaque. E olhe que, se eu for citar nomes aqui, a metade do nosso time está sendo sediada por os times da Série B e da Série C. Então, os atletas que são por empréstimo, eu sempre falo, a gente não tem controle porque nós não somos detentores dos direitos desses atletas. Os atletas que têm contrato definitivo com nós, não tenha dúvida que a gente não abrirá mão, até porque o projeto é do CSA, é do clube e a gente pensa, todo mundo sabe, na nossa principal competição do ano, que é o acesso. Então a gente não abre mão, a não ser que seja recebendo a multa total. Aí sim a gente pode liberar o atleta. Fora disso, não tem nenhuma cogitação, nenhuma hipótese de a gente liberar nenhum atleta. Quero terminar com 2 perguntas que fazem parte do mesmo assunto. A primeira é com relação a esse novo adversário, da Copa do Brasil, o Vasco. Queria que você falasse um pouco sobre esse adversário e também sobre o fato de ter ou não a possibilidade de vender o mando de campo, um assunto que sempre entra, não tem como fugir. Existe essa possibilidade? Está descartada?
Cara, sobre a possibilidade de venda ou não de mando de campo, eu acho que esse assunto é um pouco mais para o pessoal do administrativo e da diretoria executiva poder dar a resposta, né? Mas não tenha dúvida que qualquer situação que eles for fazer é pensando no CSA, né? É lógico, o retrospecto nosso dentro de casa esse ano é fantástico, né? Eu acho que nem nos melhores sonhos nossos a gente pensava que a gente tinha ter um retrospecto desse. Desde o começo do ano nós temos uma derrota dentro de casa, né? E deixar claro alguns números: nos últimos 12 jogos nós perdemos apenas um jogo, que foi para o Ipiranga fora de casa, e dentro de casa nós temos um aproveitamento de 94%. Então o apoio da nossa torcida, ela ser o 12º jogador, a Nação Azulina, é impressionante. E a gente sente isso quando a gente está no vestiário orando, quando a gente vai entrar nos jogos, a gente sente que os jogadores entram diferente aqui, né? Lógico que a gente quer jogar do lado do nosso torcedor, mas essa questão a gente deixa para a parte administrativa, executiva e financeira do clube, que eles sabem melhor a realidade, mas não tenha dúvida que qualquer decisão que eles tomar vai ser pensando no CSA, e a gente é fazer o nosso trabalho e acatar as decisões. Em relação a outra pergunta, ao adversário, cara, o Vasco é o Vasco, né? É uma equipe de Série A com um investimento muito alto, uma equipe que tem um treinador que foi de seleção brasileira, campeão da Libertadores. Então a gente sabe que vai ser um jogo duríssimo, não tenha dúvida que o Vasco é favorito nesse jogo, mas a nossa equipe é uma equipe centrada, a gente vai trabalhando muito para isso, a nossa equipe gosta desses grandes jogos, e não tenha dúvida que a gente vai dar o nosso melhor para que a gente, quem sabe, aí sonhar com mais uma classificação e tentar passar de fase, mesmo sabendo da dificuldade e sabendo que a gente vai enfrentar uma grande equipe do futebol brasileiro. Jadson, obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, e pedir à nação que faça o sócio torcedor. Hoje a gente precisa, o clube continua numa reconstrução e a gente precisa da ajuda e o apoio de todos vocês.